O Hospital Divino Espírito Santo recebeu a primeira edição das Jornadas Pessoa em Situação Crítica. Estas jornadas abordaram vários temas, nomeadamente politraumatizados, atualidades na doença do miocárdio, infecções no doente crítico do foro neurológico, doente crítico no bloco operatório, entre outras. Sandra Figueiredo, da Comissão Organizadora, explica-nos os objetivos que nortearam esta realização. A ideia da organização dessas jornadas é o resultado de um percurso académico que foi feito nos últimos anos, nomeadamente no final da realização da especialidade médico-cirúrgica na vertente da pessoa em situação crítica, e pôs-me algumas questões a mim própria enquanto profissional de saúde. Trabalho no bloco operatório na área da anestesia, também faço extra-hospitalar enquanto enfermeira tripulante da viatura CIV, e comecei a refletir por que não os vários serviços, ou as várias especialidades, ou as várias áreas que lidam diretamente ou numa primeira fase com o doente crítico, não se sentarem e começar a refletir e a discutir os temas em conjunto. Por outro lado, pela minha experiência profissional, tinha a ideia e tenho ainda a ideia, espero que a partir de hoje melhore um pouco, mas tenho a ideia que os serviços, as valências, trabalham muito de portas fechadas. E quando eu digo isso não partilham experiências com outra valência. Dou-lhe o exemplo, trabalho no bloco operatório, a unidade de cuidados intensivos é a porta diferente e nós, relativamente aos enfermeiros, não discutimos casos, dificuldades, o doente no todo. Quando hoje em dia se substitui a palavra doente por pessoa, quer dizer algo, quer dizer que não olhamos só a um determinado foco de ação, mas sim à pessoa no seu conjunto. Para isso é necessário que as valências todas à volta do doente olhem para ele como pessoa e discutam em conjunto. Aqui a abordagem multidisciplinar do doente pode ser uma mais-valia, não só em termos de resultados para o doente, mas também ao nível do enriquecimento das próprias equipas. Eu estou convencida que sim. Não é que atualmente essas valências, a equipa multidisciplinar não funcione. Funciona individualmente, não é? É claro que se todos nós nos juntarmos todos e vemos o doente no seu todo, se calhar no conjunto o doente sai beneficiado. Não, com isso não quer dizer que o doente esteja a ser mal cuidado, não é isso. É para nós mesmos, enquanto equipa, também evoluímos. Crescemos todos juntos e isso beneficia a equipa e beneficia com toda a certeza o doente e o resultado do doente. Estas jornadas surgem de um trabalho de equipa de enfermeiros especialistas, sendo que a prioridade foi a escolha de temas com pertinência imediata e com objetivos claros. Eu não fui a única, não é? Nem sou a única a desenvolver o trabalho, não é? Surgiu essa ideia, falei com mais 5 colegas que se especializaram na mesma área do que eu, ou seja, na enfermagem médico-cirúrgica na vertente da pessoa em situação crítica, e também falei com uma colega que trabalha no extra-hospitalar, que no caso é a enfermeira Celéria, os outros todos, o enfermeiro Picanço, o enfermeiro Carlos, a Ruth e a Sónia, fizemos toda a especialidade em conjunto, daí o grupo surgir a partir daí, só para deixar esse parênteses, não sou sozinha nesse trabalho, tive a ideia, convidei os colegas que aceitaram. Os temas, foi difícil fazer um programa para 2 dias, não é? Comecei a pensar no percurso do doente crítico, desde o extra-hospitalar, não é? Temos enfermeiros que trabalham lá fora, ou seja, enfermeiro tripulante civil, enfermagem pré-hospitalar. Teria que haver uma mesa a abordar esse tema, porque o doente começa lá fora. Depois, a porta de entrada do hospital, que é o serviço de urgência. Havia muitos temas para o serviço de urgência e ainda há. Qual é o que eu queria discutir mais? Não tem nenhum, são todos importantes. Tivemos foi que cingir-nos a alguns de forma que nós conseguíssemos focar em pequenos pontos que no fundo parecesse o conjunto todo de serviço de urgência. Depois entrar no bloco operatório, doente urgente e emergente, para que eu trabalhe lá 2 áreas específicas, a área cirúrgica e a área da anestesia. Tanto está o enfermeiro como está os médicos, o cirurgião e o médico anestesista. E depois os cuidados intensivos, não é? Depois temos uma outra mesa, se calhar um pouco, que nos leva à reflexão enquanto profissionais de saúde e enquanto pessoas, que é o dador de órgãos, que no fundo depois dos esforços todos, não conseguimos trazer aquela pessoa às suas condições normais e a pessoa acaba por entrar em morte cerebral e aí é indicado para dador de órgãos. Achamos um tema bastante sensível a todos nós profissionais de saúde porque temos dificuldades em lidar com a família
sensivelmente, por isso olhamos muito à vertente ética dessa questão. Haveria outro tema muito importante para mim, que é o transporte doente crítico, da qual eu faço parte da equipa de transportes e sou a coordenadora da equipa da enfermagem, mas já não tínhamos tempo. E então vamos nos cingir a estas 4 áreas, se calhar daqui para uns 2 anos, e aí começar a pegar aos poucos e explorar muito mais cada um deles. Um futuro motivado não só pela pertinência destas jornadas, mas sobretudo pela boa adesão dos profissionais da área. Em minha opinião, é que para já estão mais do que atingidos e cumpridos. Temos uma casa cheia, várias áreas, enfermagem, médicos, médico não só da área cirúrgica como da área clínica, outras áreas da medicina, e estou bastante satisfeita. Definindo-se como uma oportunidade de formação e afirmação dos profissionais de saúde, numa área para a qual o hospital deve ter uma especial vocação, a abordagem e tratamento dos doentes críticos, estas jornadas contaram com diversos oradores convidados. Catarina Simões abordou as doenças cardiovasculares, um tema de grande pertinência atendendo à nossa realidade. O meu tema diz respeito aos problemas que acontecem com o sistema circulatório, nomeadamente às doenças do coração. E a verdade é que a prevalência das doenças cardiovasculares é enorme a nível mundial, mas também a nível de Portugal e da região. Pensa-se que, por exemplo, em 2010 ocorreram cerca de 36 das mortes na União Europeia têm a ver com doenças do coração. E, nomeadamente, Portugal tem das taxas de mortalidade mais elevadas a nível da União Europeia para as doenças do coração, nomeadamente o infarto agudo do miocárdio. Realmente, de todas as doenças do coração, o infarto é das mais prevalentes a nível da população em geral. Trata-se de uma entidade clínica que traz consequências e potenciais consequências negativas à saúde da pessoa, quer em termos da necessidade de internamento e de tratamento na altura, mas também depois da incapacidade que pode causar e, consequentemente, das perdas de produtividade e da necessidade de intervenção e de gastos em termos de saúde para essas pessoas. Com experiência ao nível do serviço de urgência, não tem dúvidas que nestes casos a rapidez pode fazer toda a diferença. A nível da urgência nós temos um protocolo que é chamada Via Verde Coronária, que ajuda a limitar, ou melhor, a reduzir os tempos de espera a que estas pessoas poderiam estar sujeitas, e por isso em qualquer pessoa com suspeita de estar a ter um infarto agudo do miocárdio, essas pessoas são encaminhadas a partir dessas vias verdes e têm um atendimento prioritário em relação às restantes pessoas, em que existe um protocolo de encaminhamento com todos os passos muito definidos e que levam essa pessoa desde a triagem e muito provavelmente ao serviço de cardiologia, nomeadamente à sala de hemodinâmica, para tratamento dessa situação o mais depressa possível que se consegue em termos, e que realmente o nosso hospital tem números muito satisfatórios em termos de tempos de espera e de encaminhamento desse tipo de doentes, e realmente é uma área que funciona muito bem. A especialidade de cardiologia, em colaboração com o serviço de urgência, funciona muito bem e temos resultados fantásticos nessa área. Há uma maior prevalência do infarto agudo do miocárdio nos homens. Antes de mais, quero dizer que realmente o infarto agudo do miocárdio para já é mais prevalente no sexo masculino do que no feminino. No feminino passa a ser um pouco mais prevalente a partir da menopausa. Por outro lado, quero também referir que cada vez existem idades mais jovens de pessoas afetadas por um infarto. Para termos uma ideia, num estudo que eu fiz numa amostra de 30 e tal pessoas, temos idades de 36 anos em que aconteceu um infarto gravíssimo com necessidade de intervenção hemodinâmica e com consequências um pouco negativas para essa pessoa, e temos também cada vez idades mais altas devido ao aumento da esperança média de vida e que leva, portanto, as pessoas a viverem mais tempo e a serem acometidas por esse tipo de problema. Por outro lado, temos que pensar em termos de fatores de risco. Existem uma série de fatores de risco e que as pessoas devem conhecer e que devem pensar que, tendo aqueles fatores de risco e alguns antecedentes de saúde, têm mais propensão a terem um infarto miocárdio. Mas para uma abordagem rápida é sobretudo importante reconhecer os sintomas e saber como agir. Perante, por exemplo, uma dor torácica intensa a nível do
portanto uma dor torácica que se pressupõe ser a nível central no peito, que pode irradiar normalmente para o braço esquerdo, para as costas ou para o pescoço e mandíbula, é o sinal mais evidente que poderá estar perante um infarto agudo do miocárdio. Aconselho as pessoas realmente que devem reconhecer estes sintomas e não devem pegar no carro e irem para o serviço de urgência. Devem ligar o 112, pedir ajuda para que tenham vigilância ao longo desse percurso, porque em pouco tempo a situação pode se degradar e causar morte dessa pessoa. Importa também conhecer os principais fatores de risco. Existem vários fatores de risco, saliento e sendo os mais prevalentes a nível do país e também na nossa região, são sem dúvida a hipertensão arterial, o primeiro, seguidamente da dislipidémia e o tabagismo. Realmente esses são fatores de risco que também são muito prevalentes na nossa região, principalmente o tabagismo, mas para além desses existem outros, como por exemplo o alcoolismo e a obesidade e a história familiar de doença cardíaca. Em termos de antecedentes de patologia cardíaca, quero dizer que as pessoas que já alguma vez tiveram um infarto agudo do miocárdio têm um maior risco de voltar a ter e, portanto, perante isso tudo devemos ter todos uma intervenção para melhorarmos a saúde do nosso coração, combatendo principalmente esses fatores de risco e estando realmente atentos a possíveis sinais e sintomas de um infarto agudo do miocárdio. O infarto do miocárdio é a designação dada a um ataque cardíaco. Ocorre quando uma ou mais artérias que irrigam o coração ficam bloqueadas e este órgão não recebe sangue e oxigênio nas quantidades de que necessita. Nessas condições, as células da área do coração afetada morrem. Nas últimas 2 décadas, tem-se verificado na população portuguesa uma redução significativa na taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares ou doenças do aparelho circulatório. Mesmo assim, as doenças do aparelho circulatório são ainda a principal causa de morte em Portugal e em todos os países europeus.